A pecuária, que se caracterizava por ser extensiva e de baixa produtividade, com o uso de pastagens naturais, este foi um marco na ocupação do Cerrado no Centro-Oeste, na ocupação inicial da Amazônia e Nordeste. A pecuária moderna observa uma produção intensiva, como se caracteriza a produção nas regiões Sul e Sudeste. Essa produção tem como base o uso de matrizes selecionadas, pastagens artificiais e o uso de ração e silagens na alimentação. Houve um grande crescimento na produção e hoje somos o maior exportador de carne bovina, além de termos excelentes mercados para a carne de porco e de frango. Para termos uma ideia geral da produção pecuária no país, pode-se resumir da seguinte forma: Sul, principal região na produção de suínos e ovinos. Sudeste, principal região na produção de equinos. Centro-Oeste, maior produção de bovinos. Nordeste, maior produtor de muares e caprinos. Norte, maior produtor de bufalinos. Devemos nos lembrar de que Minas Gerais e Rio Grande do Sul são importantes estados na produção de bovinos, o primeiro voltado para a produção leiteira e o segundo na produção de gado de corte. Apesar da grande produção, o brasileiro apresenta baixo consumo de carne e leite. Isso se deve à preocupação com a exportação e à pobreza, devido à má distribuição de renda em nosso país. Lembrando dos solos de maior fertilidade natural e sua localização: Massapê, Nordeste; Terra Roxa, Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná. O uso inadequado do solo por empregar manejo impróprio ao tipo de clima, lembrando que implementamos o manejo segundo ao que herdamos da Europa. Muitas áreas estão suscetíveis de desertificação. Pelos estudos realizados pelos centros de pesquisa no país demonstram que o Brasil, em 900 mil km², com risco de desertificação localizado nos estados do Rio Grande do Sul, processo de arenização, Bahia, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sudeste. Desse total, 181 mil km² estão afetados gravemente. Vários problemas ambientais estão associados à produção agropecuária. Destacamos aqui: desmatamento, queimadas, uso de agrotóxicos contamina rios, lagos e lençóis freáticos, erosão, perda de solo e assoreamento e perda de solo, erosão genética, redução da biodiversidade, compactação do solo, mecanização e pisoteio, uso de sementes transgênicas, redução da biodiversidade, lei de biossegurança. Agentes sociais no campo. A agricultura no país se desenvolveu com o uso de mão de obra escrava, que posteriormente foi substituída pela mão de obra do imigrante europeu. O café é a agricultura que marca a transição da mão de obra escrava para a mão de obra do imigrante, pós-1930. A agricultura perde espaço para o urbano e o campo, terra, passa a ser uma reserva de valor. Assim que a exportação agrícola voltasse a ter importância, o controle da terra retomaria a sua importância. O que se viu após a modernização foi a liberação da MDO, mão de obra. Com a retomada da produção agrícola na década de 60 e 70, cresce a utilização de mão de obra assalariada, geralmente com contratação temporária. São novos trabalhadores denominados boias frias, corumbas, turmeiros e clandestinos no Nordeste, volantes e peões no Sul e Sergipe. Até 1950, 70% da PEA na agricultura e em 2000, 23% da PEA, contribuindo com 8% para o PIB. A organização da produção no campo durante a fase
de baixa da agricultura era realizada pelo desenvolvimento da parceria, arrendamento, ocupação e do trabalho permanente, esse último de menor expressão. Leia o texto complementar. A Revolução Verde. A expressão Revolução Verde foi criada em 1966, em uma conferência em Washington. Porém, o processo de modernização agrícola que desencadeou a Revolução Verde ocorreu no final da década de 40. Esse programa surgiu com o propósito de aumentar a produção agrícola através do desenvolvimento de pesquisas em sementes, fertilização do solo e utilização de máquinas no campo que aumentassem a produtividade. Isso se daria através do desenvolvimento de sementes adequadas para tipos específicos de solos e climas, adaptação do solo para o plantio e desenvolvimento de máquinas. As sementes modificadas e desenvolvidas nos laboratórios possuem alta resistência a diferentes tipos de pragas e doenças. Seu plantio, aliado à utilização de agrotóxicos, fertilizantes, implementos agrícolas e máquinas, aumenta significativamente a produção agrícola. Esse programa foi financiado pelo governo Rockefeller, sediado em Nova York, utilizando um discurso ideológico de aumentar a produção de alimentos para acabar com a fome do mundo. O grupo Rockefeller expandiu seu mercado consumidor, fortalecendo a corporação com vendas de verdadeiros pacotes de insumos agrícolas, principalmente para países em desenvolvimento como Índia, Brasil e México. Utilização de máquinas e insumos agrícolas. De fato, houve um aumento considerável na produção de alimentos. No entanto, o problema da fome no mundo não foi solucionado, pois a produção dos alimentos nos países em desenvolvimento é destinada principalmente a países ricos e industrializados, como Estados Unidos, Japão e países da União Europeia. O processo de modernização no campo alterou a estrutura agrária. Pequenos produtores que não conseguiram se adaptar às novas técnicas de produção não atingiram produtividade suficiente para se manter na atividade. Consequentemente, muitos se endividaram devido a empréstimos bancários solicitados para a mecanização das atividades agrícolas, tendo como única forma de pagamento da dívida a venda da propriedade para outros produtores. A Revolução Verde proporcionou tecnologias que atingem maior eficiência na produção agrícola. Entretanto, vários problemas sociais não foram solucionados, como é o caso da fome mundial, além da expulsão do pequeno produtor de sua propriedade. A questão agrária e a expansão do agronegócio. O acesso à terra no Brasil, período colonial, era uma responsabilidade do governo português a gestão do território de sua novíssima colônia. Como Portugal era uma nação de população reduzida, era impossível estabelecer uma política de colonização de uma nova colônia que se somava ao seu rico império colonial, uma vez que Portugal já tinha possessões na África e expandia o comércio com o Oriente. A solução encontrada pela coroa foi criar o sistema de colonização privado mediante a doação de terras para nobres portugueses que ficavam responsáveis por empreender a colonização do Brasil. Foram criadas 14 capitanias hereditárias e doadas aos nobres, que receberam o título de capitão donatário e uma carta de doação de terras. Esse sistema durou 17 anos. O mesmo dava muita autonomia aos capitães donatários, que passaram a ter amplo poder de decisão. O sistema das capitanias foi substituído pela administração direta da colônia pela coroa, que nomeou os governadores gerais para exercerem o cargo de administrador da colônia. Esse modelo de administração durou mais ou menos 3 séculos. Esse período é conhecido na história como período colonial. O sistema das capitanias durou 17 anos, tá? E ela foi substituída pela administração direta da colônia pela coroa, que nomeou os governadores gerais para exercerem o cargo de administrador da colônia. Esse modelo de administração durou mais ou menos 3 séculos. E aqui tem uma questão que falava que só podia ser donos das capitanias, as capitanias só poderiam ser doadas para portugueses. A princípio é isso. A solução encontrada pela coroa, como eles não conseguiam administrar várias terras que eles tinham, como tinham terras na África, etc., a solução encontrada pela coroa foi criar o sistema de colonização privado, mediante a doação de terras para nobres portugueses que ficavam responsáveis por empreender a colonização do Brasil. Então não é as capitanias ainda. Então não é isso aqui.
a questão é colonização privada. Então não é isso aqui ainda. O sistema das capitanias foi substituído pela administração direta da coroa. Não, é isso sim. Então vamos firmar aqui, tá? Foram criadas 14 capitanias, tá certo isso aí, ó. E foi doado para nobres portugueses, tá certo? Então, donatários, uma carta de doação de terras. Esse sistema durou 17 anos. O mesmo dava muita autonomia aos capitães donatários, que passaram a ter poder de decisão. E depois passou para a administração direta da coroa e durou 3 séculos. Esse período é conhecido em nossa história como período colonial. Nesse tempo todo, não se fez nenhuma lei sobre a questão fundiária no Brasil, que regulamentasse a posse e a propriedade da terra. Todas as terras eram propriedade pessoal do rei, o qual podia doá-las conforme seu interesse, mas ao mesmo tempo acabava ocorrendo uma ou outra apropriação direta da terra. Alguns homens livres, mas sem possibilidade de manter uma grande propriedade, se instalavam em terras menores para produzir alimentos para o mercado interno. Era uma apropriação através da posse e não da doação real. No período colonial se deu a instituição do regime de sesmarias. Uma das cartas régias que foi entregue ao governador-geral em fins do ano de 1530 mandava que este concedesse terras aos que, já estando no Brasil, desejassem povoá-lo. Antes mesmo de Dom Fernando I, rei de Portugal, expedir a primeira lei de sesmarias, já era antiga a praxe de retirar dos donos das terras inexploradas para entregá-las a quem se dispusesse a lavrar e semear as mesmas. Embora houvesse uma vasta extensão territorial a ocupar e aparentemente fosse fácil o acesso à terra, pois ela nada custava aos que recebiam em doação, o fato é que no período colonial somente uma minoria se beneficiou do sistema de sesmarias. Lembre-se que a capacidade de cultivá-la estava associada à quantidade de escravos necessários para empregar na lavoura, o que exigia do senhor grandes posses. No sul, as sesmarias eram, em regra, bem menores, o que decorria mais de natureza da economia local do que propriamente da condição social dos colonos, como alguns imaginam. As atividades de produção do açúcar, algodão e café levaram à formação de grandes propriedades, assim como a pecuária, que acentuou a tendência à formação de imensos latifúndios e sua concentração nas mãos de uns poucos privilegiados. É importante lembrar que a terceira grande lavoura da colônia é a do tabaco, introduzida no século XVIII. Ao longo do período de formação das monoculturas em larga escala e do criatório extensivo, vai surgindo nos imensos domínios da agricultura de subsistência voltada exclusivamente para o abastecimento alimentar da produção residente, ao contrário da cana-de-açúcar, do algodão e do tabaco, que se assentam em extensos latifúndios, as lavouras de subsistência se estabelecem não somente nas grandes propriedades, mas também em pequenas unidades autônomas, onde não há escravos, nem assalariados, e proprietários simples ocupantes são os que trabalham diretamente na terra, em regra nos solos menos férteis e longe dos grandes centros urbanos. O último latifúndio típico gerado pelo sistema das sesmarias foi a fazenda de café.